Então tá, pessoal, aula 5, vamos fazer aqui o quê? Hoje a gente vai tratar sobre unidades organizacionais, usuários, grupos, compartilhamentos, tá? Tem a atividade diária aqui, exercício da unidade sobre unidades organizacionais no Active Directory. Essa atividade aqui, pessoal, ó, tem uma pegadinha, cuidado. Considere e assinale mais de uma alternativa correta. Essa atividade aqui, ela está diferente da aula 4, 3, 2 e 1, porque lá era a única alternativa correta. Aqui tu vai poder marcar mais de uma. Então vocês vão ler ali quais são as alternativas e vão marcar as que vocês consideram que estão corretas, tá? Sim, consegue fazer a aula 5 sem ter feito as anteriores, sem problema nenhum. Tá? E a avaliação G1 também estava marcada para hoje, tá, pessoal? Avaliação G1, o que, que vai ser? Vai ser uma pesquisa, deixa eu abrir aqui já, tá? Peso 3 hoje. Então, é uma pesquisa que vocês vão realizar e vão explicar para mim aqui, ó. Explique o que são as GPOs, para que elas servem ou quando elas devem ser utilizadas. É a mesma coisa, né? Se tu explicando para que ela serve ou explicando quando ela é utilizada, vai ser a mesma resposta. Ou em que ocasião ela deve ser utilizada, né? E citar um exemplo de como a gente configura uma GPO. Tá? Aqui tu vai citar, GPOs são configuradas em tal lugar, tal ferramenta do Windows Server. Lá a gente clica assim, clica assado, vai dando ali o endereço de como estivesse explicando para alguém como é que se faz a configuração de um exemplo de GPO. Tá? Não sei se ele aceita imagens aqui, pessoal. Eu acho que ele aceita, tá? Opa, cliquei errado. Vamos copiar uma imagem, vamos testar. Não, não aceitou. Não, é só texto mesmo, tá? Se acharem como colocar a imagem aqui, eu não cheguei a procurar, mas pode colocar a imagem também se precisar, tá? E é isso, enviar e pronto, tá, pessoal? Por que, que eu pedi essa pesquisa para G1? Como a gente vai trabalhar com unidades organizacionais, usuários, grupos, compartilhamentos, a GPO seria um próximo passo para isso, né? Configurar atribuições diferentes no ambiente para aqueles usuários que a gente vai estar trabalhando ali então, tá? E aí fica como um complemento do assunto da própria aula 5, a nossa G1, tá bom, pessoal? Tá o prazo até domingo, tá? Para fazer a G1, até domingo à noite. Vocês podem começar, quiserem fazer hoje, tem gente que já até fez a G1 já me enviou a G1, ok? E também tem o exercício diário aqui da aula 5. Dúvidas? Podemos começar? Então vamos nessa. Então, para começar, eu vou abrir o meu servidor aqui, tá? Onde paramos na aula passada, pessoal, relembrando aqui, rapidão. A G1 fica até domingo à noite, Johan. Até domingo às 11 horas. Dia 10, tá? Até domingo, dia 10 às 11 horas. Pessoal, na aula passada, terminamos de configurar o DHCP, adicionamos o cliente no domínio, né, verificamos a entrega automática do endereço de DHCP para o cliente e criamos um usuário, estão lembrados? Criamos um usuário lá chamado aluno, se eu não me engano, para testar esse usuário no nosso cliente. Aqui, usuários e computadores do Active Directory. Usuários aluno 01, tá ali, ó, né? O usuário então que a gente havia criado para fazer o teste da inserção de usuário, tá? O que, que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai trabalhar nesse ambiente aqui, criando várias unidades organizacionais, usuários, grupos, fazendo associação dos usuários nos grupos. Depois a gente vai fazer um compartilhamento e aí fazer as permissões e negações nesses compartilhamentos para esses usuários e grupos. Nós vamos simular um ambiente como a gente tem ali nos laboratórios, por exemplo, né, que tem o W, onde vocês podem acessar, pegar conteúdo, etc. Tá? Mais ou menos aquilo ali. Então vamos lá, vamos embora botar a mão na massa.
Pessoal, o que é uma unidade organizacional? Já que estou falando de unidade organizacional, tá? Uma unidade organizacional é um objeto que a gente classifica como um container. Tem quase o mesmo conceito ali de uma pasta que eu posso guardar arquivos dentro dela. Não chega a ser uma pasta, a gente chama de container, tá? Porque é um objeto do domínio, do Active Directory, não é um objeto do sistema operacional lá, do sistema de arquivos para os usuários. É um objeto de controle, né? Então, esses objetos que vocês estão vendo aqui, ó, dentro do domínio empresa.com, são unidades organizacionais, ó, são containers que são padrão do sistema. Quando o nosso domínio foi instalado e configurado, automaticamente esses containers foram criados, tá? Para que o sistema possa funcionar. A partir daqui nós vamos criar os nossos. E dentro desses containers aqui, ó, tem vários outros objetos que são os grupos, usuários, computadores, etc., adicionados aqui para dentro, tá? Eu vou simular uma estrutura da empresa aqui, vou criar alguns setores, alguns usuários para esses setores, só para a gente ter uma ideia desse funcionamento, tá? Não vou criar uma estrutura muito complexa também, eu vou tentar simplificar ela para que vocês entendam facilmente o conceito. Então vamos lá, como é que eu faço para criar uma unidade organizacional? Primeiro eu tenho que escolher aonde eu quero criar essa unidade organizacional. Eu não vou utilizar as que são padrão do sistema para não bagunçar, tá? Vou deixar ali quietinho essas aqui que são padrão do sistema. Vou clicar em cima do domínio, tá? Então é no domínio que eu quero criar uma nova unidade. E aí eu posso clicar aqui, ó, com o botão direito, novo, unidade organizacional, tá? Ou com o domínio selecionado, aqui no painel da direita, num espaço em branco, botão direito, novo, unidade organizacional, mesma coisa. Ou simplesmente com o domínio ali selecionado, eu posso clicar lá em cima, ó, no botão criar uma unidade organizacional no container atual, ou seja, aqui dentro do próprio domínio. Então, vamos lá. Clicando ali, abre a janelinha aqui para colocar o nome da unidade, tá? A primeira unidade que eu vou criar aqui chama-se presidência, que vai ser a unidade que vai conter o grupo da presidência da empresa, o usuário, presidente da empresa, etc. Tá? Já fica marcado a caixinha proteger o container contra exclusão acidental, isso é padrão, tá? Para que a gente não acabe não excluindo as unidades. Se a gente excluir uma unidade, a gente vai estar excluindo tudo que está dentro dela, a gente acaba perdendo tudo que está dentro dela também, ou seja, todos os usuários, grupos, eu teria que criar e associar tudo de novo. Então, por isso já vem protegido, tá? Então, ok. Pronto, foi criada lá a minha unidade de presidência. Não coloquei acento propositalmente, tá? Eu tenho uma mania minha de sempre que eu trabalho com compartilhamentos ou configurações relacionadas à rede ou interconexão da rede, eu não uso acentos nem caracteres especiais, tá? Porque alguns aplicativos ou sistemas mais antigos ou até a codificação da linguagem podem interferir nisso e aí para não me dar problemas mais tarde, geralmente eu não uso, tá? Acostumei assim. Dentro do domínio, vou criar uma nova unidade organizacional, então, além de presidência, chamada financeiro. E vou criar mais uma. Ó, quando eu acabo de criar a unidade, ela já fica selecionada. Aqui o pessoal sempre se engana e já sai criando uma nova unidade no lugar errado. Então, primeiro seleciona o lugar, depois cria a unidade, tá? Aqui eu vou chamar de TI. Pronto. Bom, criei aqui 3 setores, tá, pessoal? Presidência, financeira e TI. Poderia continuar criando aqui vários setores, ter 50 setores, 200 funcionários, mais 30 grupos e assim por diante. Não vou fazer toda essa estrutura, uma estrutura básica simples aqui já me serve. Pessoal, eu usei os nomes dos setores para criar, tá? Não é uma regra, isso aqui vocês se organizam conforme vocês acharem melhor, conforme a criatividade de vocês e conforme vocês vão se achar aqui. Eu também poderia ter criado uma única unidade chamada setores e essas aqui dentro dessa unidade chamada setores. Então, uma pasta dentro de outra pasta, mais ou menos isso, tá? E organizado lá dentro. Ok? Também resolvi não fazer assim, resolvi jogar tudo solto aqui os nomes dos setores, porque eu já tenho lá o domínio organizando o todo, tá bom?
Então, agora que eu já tenho 3 setores criados aqui, né, 3 unidades, uma para cada setor, o que, que eu vou fazer? Ó, vou clicar numa delas e dentro dela eu vou adicionar os usuários referentes a esses setores, essas unidades, tá? Mesma coisa, eu posso clicar com o botão direito aqui, novo usuário, ou aqui no espaço em branco, ou ainda clicar lá em cima no botãozinho criar um novo usuário no container atual, tá? Qualquer um dos 3 modos aqui é a mesma coisa. Então, novo usuário. Aqui. Aí coloco aqui o nome do meu usuário, né, o nome do presidente lá da empresa. Vamos usar o nome Carlos para o nome da empresa. Aqui. Pronto. O logon dele vai ser também Carlos. Avanço. Senha. Isso a gente viu ontem, né? Como é que cria um usuário. Brasil 2020. Não quero que a senha, que ele troque a senha no próximo logon e a senha dele não deve expirar. É sempre a mesma senha. Avanço. Concluir. Pronto, está lá o Carlos criado dentro da unidade presidência. Tá? Só vou ter uma pessoa aqui que é presidente da empresa. Se eu tivesse mais, eu ia criar todos os usuários aqui dentro. Financeiro. Mesma coisa, vamos criar um novo usuário. Vamos criar aqui o usuário Ana, no setor financeiro. Nome de logon, Ana. Senha, Brasil 2020. Não vai alterar a senha e a senha nunca expira. Pronto, estaria a Ana criada dentro de financeiro. Também, se eu tivesse mais usuários, continuaria criando todos os usuários de financeiro aqui dentro. TI. Aqui em TI, eu vou ter o Marcelo. A senha dele. E também vou criar um outro usuário aqui. Nesse setor eu vou ter 2. Vamos botar aqui o Pedro. Pronto. Brasil 2020. Brasil 2020. Pronto. Tá? Então, um usuário em presidência, um usuário em financeiro, 2 usuários em TI. Fiz propositalmente dessa forma para as permissões que a gente vai criar nos compartilhamentos mais tarde, tá? Bom, tá pronto? Não, não tá pronto. O que que falta? Falta criar os grupos, tá? Então, dentro de presidência, mesmo que seja um único usuário, eu vou criar um grupo chamado presidência. Para criar o grupo é a mesma coisa que o usuário, botão direito, novo, e aí eu crio grupo, tá? Ou clico no botão lá em cima, lá, ó, criar um grupo no container atual. O nome do grupo vai ser o mesmo nome da minha unidade. Só que eu não posso usar um nome igual, tá, pessoal? Eu não posso botar grupo presidência dentro da unidade presidência. E nem criar um usuário chamado presidência. Porque são 3 objetos de mesmo nível. A unidade organizacional, o grupo e o usuário. Então eles não podem ter o mesmo nome, tá? Como o Windows não difere maiúsculas e minúsculas, não adianta nem trocar maiúscula e minúscula com o mesmo nome. Então eu vou abreviar. Presidência, eu vou botar o nome do grupo de PRES, tá? O escopo do grupo vai ser global, então ele serve para esse domínio, para essa floresta e para outros domínios também, ele pode ser visto por outros domínios. E o tipo de grupo é segurança, porque aí eu posso fazer a atribuição de permissões sobre esse grupo, ok? Se for distribuição, ele vai ficar atribuído apenas para a organização de usuários e não para a gente trabalhar a questão de permissões e negações em cima dele. Então, crio o nome do grupo PRES e dou um OK. Olha só, no mesmo local que está o usuário, também está o grupo, dentro da unidade presidência. Isso eu vou repetir nos outros setores também. Em financeiro, eu vou criar um grupo chamado FIN. Não posso usar o nome financeiro. Ok. E dentro do grupo de TI, eu vou criar um novo grupo chamado aqui de Tech Info, Tecnologia da Informação. Ok. Pronto. Tá? Então, em cada unidade, seus usuários e seus grupos respectivos. Porém, vem um detalhe aqui. Esses usuários aqui, Marcelo e Pedro, estão dentro da unidade TI, junto com o grupo TechInfo,
mas eles não pertencem ao grupo TecInfo, eles não estão inseridos no grupo Tecnologia da Informação, eles não foram associados a esse grupo, tá? Eles estarem na mesma unidade não significa relação entre eles, ok? A gente já vai ver o porquê. Ah, então por que a gente criou as unidades? Não precisava, poderia ter jogado todo mundo aqui dentro de usuários mesmo, já que eu vou ter que relacionar um por um, né? Não, tem um sentido, vai ter um porquê dessas unidades aqui, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, primeiro, como é que eu associo um usuário a um grupo? Tem duas maneiras. Eu posso clicar aqui no grupo com o botão direito, em propriedades, membros, e eu adiciono os membros desse grupo. Tá? Clicar em adicionar aqui, digito o nome dos usuários que eu quero que participem desse grupo. No caso, Marcelo e Pedro. Outra forma de eu adicionar, eu associar esses usuários a esse grupo, é eu ir no próprio usuário, botão direito, adicionar a um grupo e colocar o nome do grupo, tá? Eu prefiro usar esse método, é mais rápido, mais prático. Então eu posso, por exemplo, segurar o Shift aqui, ó, selecionar todos os usuários, botão direito, só nos usuários, né? O grupo não está inserido nessa seleção, adicionar um grupo, e aí eu digito agora o nome do grupo aqui, ó, aqui dentro dessa caixinha, Tech Info. Não diferencia maiúsculas e minúsculas, tá? Se eu clicar no botão aqui, ó, verificar nomes, ele ainda verifica se a digitação está correta. Ó, ele encontrou o grupo com aquele nome, então ele sublinha. Se o nome estiver errado, vamos botar o nome errado aqui, Tech Into. Verifica o nome, ó, ele dá nome não encontrado, tá? Dá uma mensagem de erro, daí tu tem que cancelar aqui e aí digitar o nome certo, tá? Então, uma forma de eu ver se esse grupo existe, se está correto, é verificar em nomes. E aí eu dou um OK. Pronto. A operação de adicionar o grupo foi concluída com êxito. Esses dois usuários já estão associados ao grupo Tecnologia da Informação. Como é que eu sei disso? Ó, botão direito, propriedades, membros. Olha lá quem é membro do grupo. Os dois usuários que foram inseridos, tá? Mesma coisa eu vou fazer para financeiro e presidência. Lá na unidade financeiro, botão direito no usuário Ana, adicionar a um grupo, e aí aqui eu escrevo o grupo FIM. Não preciso verificar os nomes para dar o OK, tá, pessoal? Verificar só para ter certeza se o nome do grupo está correto. Então, OK aqui, pronto, foi associado ao nome do grupo. Presidência, mesma coisa. Vou lá em Carlos, adicionar um grupo, nome do grupo Pres, OK, e pronto. Então, todos os usuários associados aos seus grupos. Fechou? Tá. Bom, se eu tenho que associar usuário por usuário a cada grupo, por que eu criei as unidades organizacionais? Conforme vocês vão fazer a pesquisa para G1 de vocês, vocês vão perceber que dentro de cada unidade dessas aqui, das unidades organizacionais, tu pode aplicar as chamadas GPOs, as políticas de grupo, tá? As Group Policies, que é a sigla de GPO. Tá? O que são as políticas de grupo? As políticas de grupo, elas vão atribuir as permissões, as negações ali, né, as regras de utilização do ambiente dos usuários. Tá? Então, eu quero dizer que o pessoal do financeiro não pode mudar o relógio, não pode abrir o painel de controle, não pode instalar nada, não pode criar ícones na área de trabalho, etc, etc, etc. Então, eu vou aplicar isso na GPO em cima da unidade organizacional financeiro. Mas o pessoal da TI tem que poder alterar o relógio, instalar programas, abrir o painel de controle, etc., com os usuários deles. Ah, bom, então eu vou criar uma outra política de grupo só em cima da unidade TI. E aí dentro do mesmo domínio, na mesma máquina que o Marcelo fizer login, ele consegue fazer essas coisas. Mas se a Ana fizer o login naquela máquina, ela não vai conseguir fazer essas coisas. Porque a GPO é que está sendo aplicada sobre a unidade no qual consta aquele grupo ou aquele usuário, etc. Entenderam? Então, as unidades organizacionais, elas estão aqui disponíveis para que a gente possa aplicar depois as GPOs, tá? Que vai ser a funcionalidade do ambiente desses usuários. Bom, e os grupos, por que eles estão aqui? Já que as unidades fazem isso. Os grupos estão aqui para me ajudar nas permissões, nas negações
dos objetos, dos diretórios, dos arquivos, tá? Das informações que esses clientes estão lidando dentro desse ambiente, que é o que eu vou simular agora. Agora eu vou criar pastas, uma pasta para cada setor, e aí vou botar permissões diferentes nessas pastas para vocês verem os usuários de um setor podendo acessar um outro ou não podendo acessar, e aí a gente faz a permissão conforme a gente quer, tá? Então tem dois tipos de permissões aí, as dadas por compartilhamento e as dadas por políticas de grupo, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço agora então para montar a estrutura de pastas e fazer os compartilhamentos com as devidas permissões? Aqui ficou claro, pessoal? Criar o usuário, criar a unidade, criar o grupo, associar o usuário ao grupo? Tá tranquilo? Beleza. Tá. Olha só, para eu fazer o servidor de arquivos lá, os compartilhamentos e tal, as pastas, primeiro eu vou verificar isso aqui, ó. Eu já vou aproveitar para mostrar mais uma funcionalidade aí do servidor para vocês. No meu servidor, lá no VirtualBox, tá? Vamos aqui em armazenamento, vamos analisar o armazenamento. Ó, eu tenho o sistema operacional instalado nesse disco, tá? Disco de 40 GB com o server instalado. O drive de CD e DVD que está vazio, não tem nada ligado nele. E aí eu adicionei manualmente mais um HD de 1 GB e mais outro HD de 1 GB também, tá? O meu HD virtual 1, HD virtual 2 aqui, ó. 2 de 1 GB cada um. Para quê, pessoal? Porque aqui vai ficar o meu sistema operacional e aqui nesses dois vai ficar os meus armazenamentos, os meus arquivos. Isso é uma prática comum para servidor, tá? A gente não deve, ó, deixa eu abrir aqui o item computador. Num servidor, a gente não deve gravar arquivos na mesma unidade do sistema operacional. Arquivos lá de trabalho, né, dos usuários e tal. A gente deve ter uma outra unidade de armazenamento para isso. Porque qualquer problema que a gente tenha com uma atualização, com uma reinstalação do sistema operacional, qualquer coisa assim, eu não perco os arquivos, não preciso estar me preocupando em fazer backup, nem nada. Os arquivos vão estar sempre salvos numa segunda unidade, tá? Para isso, eu posso usar uma partição, né? Eu posso particionar esse HD, ou eu posso usar uma outra unidade de HD. O melhor é que eu use uma outra unidade, porque aí eu já estou me precavendo também, caso tenha um problema físico nesse HD do sistema operacional, os meus dados não são perdidos e eu não preciso estar copiando para lá e para cá, tá bom? Beleza, então eu vou adicionar aqueles HDs lá que eu tenho no VirtualBox aqui dentro do meu computador. Aí vem a pergunta, mas por que dois então? Por que não um só? Né? Por que tu colocou dois aí? Bom, já vou aproveitar para a gente trabalhar o espelhamento de disco, um RAID 1. Tá? O que é um espelhamento? Ó, lá no meu servidor, então, deixa eu fechar isso aqui. Aí, só minimizar. Lá no meu servidor eu vou abrir o gerenciamento de disco para fazer então o preparo desses discos, formatação deles e tudo mais. Então, lá no menu iniciar, vou clicar com o botão direito. No menuzinho que abriu, eu vou procurar aqui, ó, gerenciamento de disco. Tem outras maneiras de chegar aqui, painel de controle, por outros lugares, tá? Eu vou por aqui que é mais rápido. Então, gerenciamento de disco. Ele vai mostrar o disco C, onde está instalado o sistema operacional, que é o disco 0, os dois HDs que eu adicionei, e lá embaixo, por fim, ó, o drive de CD, tá? Que está vazio. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar esses dois discos aqui espelhados. O que é um espelhamento? Tudo que eu gravar nesse disco aqui, ó, no disco 1, automaticamente vai ser gravado também no disco 2. Ou seja, todo esse 1 GB de arquivos que eu vou ter gravado no total desse disco aqui, exatamente igual estará gravado nesse outro disco aqui também. E a qualquer momento que eu tenha algum problema físico, perca arquivos, etc., eu posso desmanchar o espelhamento, pegar o outro HD que não foi afetado e ter os meus arquivos de volta. Tá? Deixa eu simular isso para vocês verem como é que a gente faz. Ó. Posso clicar aqui em qualquer um dos dois discos aqui, vamos pegar o primeiro aqui, ó, botão direito em cima dele, novo volume espelhado, abro o assistente, né, para criação do espelhamento. Ó,
Já está selecionado, então, o disco 1 para o espelhamento. O que, que eu vou fazer? Eu vou adicionar lá, ó, junto com ele, o disco 2. Então, os dois discos ficam selecionados para o espelhamento. Tamanho total deles, 1 GB, vou deixar assim. Avanço. A unidade, né, a letra de unidade que ele vai utilizar, vou deixar a letra E mesmo. Avanço. Fazer uma formatação rápida. E aqui eu vou botar a nomenclatura só para a gente enxergar ele fácil depois lá, tá? Hide. Vou botar assim o nome dele. Avançar e concluir. Ó, a operação selecionada converterá os discos básicos em discos dinâmicos, ou seja, eu posso montar e desmontar o espelhamento no momento que eu quiser, tá? Tem certeza que deseja continuar? Sim. Agora ele vai formatar, ó, formatou. Tá? Então esses dois discos aqui, 1 GB mais 1 GB, ele vai ficar representado lá no meu computador como um único disco de 1 GB só. Tá? Tá ali meu RAID de unidade E. Ó. Se eu abrir esse cara aqui e criar uma pasta aqui dentro, ó, tá ali, tá? Essa nova pasta, ela tá gravada nesse disco 1 e nesse disco 2 também. A mesma coisa nos dois discos, tá? Vamos simular a perda de um disco aqui? Ó, vamos pegar o do disco 2 aqui e vamos remover o espelho. Ó, disco 2 é o que está selecionado. Poderia ser o disco 1 ou 2, tanto faz. Tem certeza que deseja remover o espelho? Sim. Ó, o meu disco 2, pessoal, que eu removi o espelho, ó, ele ficou não alocado, como se ele não tivesse nem formatado. Perdi o que estava ali dentro. Aquela cópia eu perdi do meu arquivo. Mas, olha lá, ó, se eu voltar lá no meu computador, o RAID ainda está lá e o meu arquivo ainda está lá. Tá? Se eu tivesse desmanchado o espelhamento do disco 1, ia continuar a mesma coisa. O RAID ia continuar lá e o meu arquivo ainda está lá. Tá? Então é uma forma de eu ter um backup e ainda está me segurando contra um problema físico de HD, de armazenamento. Ok? Aqui agora eu tenho que excluir o volume. Agora sim eu perco tudo, né? Porque eu excluí os dois volumes, ó. Agora se eu abrir o meu computador aqui, ó, não está mais lá o RAID. Perdi, tá? Então vamos fazer novamente o espelhamento aqui e vamos trabalhar dentro dele. RAID, executar formatação rápida. Aqui eu uso formatação rápida para não demorar, tá, pessoal? Mas na prática façam sempre a formatação padrão. Aí, foi. Tá lá ele disponível. Tá. Então, dentro dessa unidade que eu adicionei, desse HD adicionado aqui, seja espelhado ou não, que é onde tu vai guardar os seus arquivos, eu vou criar a minha estrutura de pastas. Primeira pasta que eu vou criar, então. Botão direito, nova pasta. Presidência. Também vou criar sem acento, tá? Uma nova pasta chamada financeiro e uma nova pasta chamada TI. As mesmas pastas que eu criei das unidades lá, tá? Com os mesmos nomes, tá? Agora eu vou para o compartilhamento. Vamos nessa. Presidência. Para eu compartilhar uma pasta, pessoal, existe uma ferramenta do próprio Windows lá para compartilhar do servidor, né? Mas ela é mais complexa e faz a mesma coisa. Esse aqui é um processo padrão que vocês podem fazer tanto no desktop em casa como no servidor. Ele serve para todos os Windows a partir do Windows 98 lá. Então, botão direito na pasta, propriedades. Em propriedades, a gente vai na aba compartilhamento. E aqui em compartilhamento, nós vamos abrir as opções de compartilhamento avançado. Marca a caixinha para compartilhar a pasta, para que possa abrir as opções, né? Aqui tu pode escolher o nome que essa pasta vai aparecer na rede. Eu vou deixar o mesmo nome da própria pasta. Se eu quiser, se quiser pode mudar, é personalizável, tá? Permissões. E aqui, ó, tá permitido para todo mundo, para qualquer pessoa. Somente leitura nessa pasta, tá? Não é o que eu quero. Na pasta presidência, eu quero que somente o Carlos tenha acesso, só o presidente tem acesso, tá? Mais ninguém. Então esse everyone que tem que sair daqui, tem que sair todo mundo aqui.
Eu vou adicionar. Quem eu vou botar aqui para ter acesso à pasta? O Carlos, mas o Carlos é do grupo Presidência. Então, o mais correto é eu fazer isso aqui, ó. O grupo Presidência, tá? E não o usuário Carlos. Por quê? Porque pode vir a ter um novo sócio, outras pessoas que vão ter a função de presidente, etc. Eu posso só colocar elas nesse grupo e não precisar estar adicionando mais ninguém aqui. O grupo já está na pasta, ele já tem acesso à pasta, certo? Então, ok. Para esse grupo, eu vou dar controle total da pasta, tá? Eu tenho 3 permissões aqui. Leitura, onde ele só pode abrir a pasta e ler as coisas, ele não vai poder gravar, apagar, nada, deletar nada que está dentro da pasta. Alteração, aí ele pode alterar, gravar, deletar. E o controle total, além de poder alterar, ele também pode se tornar proprietário de conteúdos que tem lá dentro, né? Caso um outro usuário tenha criado, ele pode se tornar ele como proprietário daquele conteúdo, ou tudo que ele cria, ele ser o proprietário desse conteúdo também. Já eu vou precisar então remover esse qualquer pessoa aqui, ó. Então nós vamos remover e deixar somente o grupo presidência com controle total nessa pasta. Ok, tá? Aplicar, ok, tanto faz. Aplicar ele não fecha a janela, ok, ele aplica e fecha a janela. Ok e ok. Pronto, está compartilhado para o grupo presidência. Porém, não está completo o meu compartilhamento. Esse compartilhamento que eu fiz aqui, ó, é um compartilhamento com permissões locais. É para se esse usuário Carlos estiver logado aqui no meu servidor local, tá? Se ele estiver acessando lá do computador dele, de onde ele trabalha, pela rede, remotamente, aí eu vou ter que configurar essas permissões aqui, ó, na aba segurança. Que são as mesmas, tá? São mais opções, mas são praticamente as mesmas, só amplia um pouquinho as questões de leitura da pasta aqui, ó. Mas são as mesmas opções, tá? Leitura, ele vai poder abrir a pasta, né, ver o que tem lá dentro e ler. Listar o conteúdo da pasta, ele pode só abrir, mas ele não pode abrir os arquivos que estão dentro da pasta. Ele abre a pasta, vê que arquivos tem dentro, mas não abre os arquivos. Aqui ele pode abrir a pasta e os arquivos. Ler e executar, ele pode abrir a pasta e se tiver algum arquivo executável, ele deixa executar também, mas não deixa modificar. Modificar, ele deixa apagar, deletar, etc. Gravar e modificar, a mesma coisa, ele pode gravar dentro da pasta, mas tu não vai poder alterar arquivos que não são de tua propriedade. E o controle total pode se tornar proprietário dos conteúdos lá dentro também. Tá? Então o que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu preciso, ó, nessa lista de usuários e grupos aqui, adicionar o grupo da presidência. Então nós vamos editar a lista, adicionar e vamos botar o grupo presidência. Ó, tá ali ele ali, ó. O grupo presidência vai ter controle total. Como aqui não tem o everyone, lá não teve qualquer pessoa, né? Eu não preciso remover, tá? Eu só vou adicionar o grupo presidência. Ok. Fechar. Pronto. A pastinha presidência está pronta para o Carlos ou qualquer um do grupo presidência poder acessar ela. E somente quem está nesse grupo, quem não está não acessa. O mesmo eu vou fazer em financeiro, pessoal. Vamos lá. Botão direito, propriedades, compartilhamento, compartilhamento avançado. Marco para compartilhar a pasta, vou nas permissões locais. Tenho que remover essa galera toda aqui e tenho que adicionar o grupo financeiro. Grupo financeiro adicionado, eu vou dar permissão total para ele. Ok. Ok. Vou na aba segurança para fazer as permissões de rede, edito a lista, adiciono o grupo financeiro e dou controle total para o grupo financeiro. Opa, grupo financeiro, controle total. Ok, fechar. Pronto, pasta financeiro também está pronta. TI, propriedades, compartilhamento, avançado, permissões, removo qualquer um, adiciono o Tech Info. Vamos verificar se ele acha que achou. Ok, controle total. Ok, ok. Segurança. Edito a lista, adiciono Tech Info com controle total. Ok, fechar
e tá pronto. As 3 pastinhas com as mesmas configurações, tá? Beleza. Então, o Carlos pode acessar a pasta presidência e mais nenhuma pasta. A Ana pode acessar a pasta financeiro mais nenhuma pasta. E o Marcelo e o Pedro podem acessar a pasta TI e mais nenhuma pasta. Mas não faz sentido, pessoal. Porque olha só, se o Carlos ele é presidente, ele deveria ter acesso a todas as pastas da empresa, não é verdade? Então olha só a mágica agora dos grupos e usuários lá. Eu posso ir lá em usuários e grupos e, por exemplo, dizer que o Carlos faz parte do grupo financeiro e também faz parte do grupo TI. Tá? Então, ó, o Carlos vai ser adicionado ao grupo FIM, que é grupo financeiro, ponto e vírgula. Opa, meu teclado aqui está errado. Vamos trocar aqui para o inglês. Aí. Financeiro, espaço, tech, info. Vamos verificar os nomes, ó. Ele encontrou o nome dos dois grupos. Ok. Então eu acabei de adicionar o Carlos também no grupo financeiro, também no grupo TI. Tá? Pergunta: quem é que pode acessar a pasta presidência? O grupo presidência. Quem é que pode acessar a pasta financeiro? O grupo financeiro. O Carlos não está no grupo financeiro? Acabei de adicionar ele no grupo financeiro. Então ele também pode acessar a pasta financeira. O Carlos não está no grupo tecnologia da informação? Acabei de adicionar. Então ele também vai poder acessar a pasta tecnologia da informação. Entenderam? Lá pelo gerenciamento de usuários e grupos, ó, se eu colocar aquele cara no grupo que eu fiz o compartilhamento, ele também vai poder acessar aquela pasta. Tá? Então, por enquanto, o Marcelo e o Pedro só acessam TI, a Ana só acessa financeiro, mas o Carlos acessa todas as pastas. Vamos supor que o Marcelo também tenha que acessar financeiro. Tá? Ele é da TI, mas ele também precisa acessar o financeiro. Mas ele não vai acessar a presidência, né? Presidência só o presidente acessa. Como é que eu posso fazer com que o Marcelo, que está lá na unidade organizacional de TI, possa acessar a pasta do financeiro no compartilhamento? Bom, vou precisar adicionar o Marcelo no grupo do financeiro, né? Nesse grupo aqui. Então vamos lá. Marcelo vai ser adicionado a um grupo financeiro. Pronto. Agora, se eu for testar lá o acesso, eu vou ver que o Marcelo pode acessar financeiro e TI, mas o Pedro só vai poder acessar TI, mesmo que ele esteja dentro da mesma unidade organizacional do Marcelo. Por quê? Porque ele só faz parte do grupo Tecnologia da Informação. Tá? Vamos testar? Como é que eu testo, pessoal? Vou lá para o meu Windows Cliente, faço login, troco o usuário, outro usuário. Vamos começar testando com o Carlos, que é o cara que tem que acessar tudo, né? Brasil 2020. Opa, digitei assim errado. Ó, tô logado no domínio, né? Eu já tinha inserido essa máquina no domínio com o Carlos, tá? E para eu ver o que tem compartilhado no meu servidor, eu ainda não fiz nenhum mapeamento, nem nada. Eu vou abrir o executar aqui, ó, Windows letra R, contra barra, 200.0.0.1, que é o número IP do meu servidor. Então, estou pedindo para acessar lá no servidor. Ó, dentro lá do meu servidor, vamos botar assim, ó, a gente enxergar um do lado do outro. Ó, lá dentro do meu servidor eu tenho então presidência, financeira e TI, tá? Fica aparecendo aqui também as pastinhas dos logs, né? Que é padrão do Windows aqui, já aparecia aqui para nós, depois a gente pode ocultar elas se quiser. Mas vamos lá. O Carlos tem que fazer o quê? Tem que acessar a presidência, ó, conseguir acessar. Vou criar uma pasta aqui, vamos chamar a pasta de Carlos. Pronto. O que mais que o Carlos tem que poder acessar? Financeiro, ó, conseguir acessar. Carlos. E ele também tem que poder acessar TI. Ó, também consegui acessar. Tá? Então o Carlos acessou as 3 pastas. Lá no servidor, pessoal, agora se eu for abrir, ó,
Presidência, tá lá a pasta do Carlos. Financeiro, tá lá a pasta do Carlos. E TI, tá lá a pasta do Carlos, tá? Foi criado pelo cliente. Ok, então Carlos, acesso pleno em todas as pastas da empresa. Cliquei errado aqui. Aí. Vamos testar a Ana, que só deve acessar financeiro e nada mais. Trocar o usuário. Usuário Ana. Não difere maiúsculas e minúsculas, tá? No usuário, né? Na senha difere. Abro o servidor através do executar. Mesma coisa. Contra barra 200.0.0.1. Ó, vejo as mesmas pastas que eu estava vendo aqui no meu servidor. Porém, ó, se eu for acessar a presidência, você não tem permissão para acessar a presidência. Se eu for acessar a TI, você não tem permissão para acessar a TI. Se eu for acessar financeiro, aí eu consigo acessar financeiro e consigo criar uma pasta aqui, ó, chamada Ana. Tá? Então a Ana pode acessar somente o financeiro. Show? Vamos testar com o Marcelo agora, que vai acessar TI, financeiro, mas não vai acessar a presidência. Marcelo, Brasil 2020. Primeiro, o logon do usuário sempre demora um pouquinho. Tá? Ah, aqui eu estou botando 200.001, mas pode ser o nome do servidor também. AM Server 01, né? O nome do host do nosso servidor, lembra? Ó, ele também acessa pelo nome, graças ao DNS, tá? Então, o Marcelo pode acessar a TI, pode criar pasta, pode acessar o financeiro, também pode criar uma pasta, mas ele não vai poder acessar a presidência, ó. Tem acesso negado somente em presidência, tá? Então, três tipos aí: um acesso pleno, um acesso moderado e um acesso limitado, ok? Acesso pleno para Carlos, acesso moderado para o Marcelo e acesso limitado para a Ana e para o Pedro, que são de financeiro e TI, tá, pessoal? Sim, antigamente aparecia, né, duas mãozinhas assim embaixo da pasta aqui, mostrando que ela estava compartilhada, né? Agora aparece lá embaixo, lá, ó, estado da pasta compartilhado, na barra de status. Não aparece mais na pasta. Eu acho que, se eu não estou enganado, se a gente mudar o exibir aqui, ó, acho que daí aparece. Não, também não. Não, também não. É só lá embaixo na barra de status mesmo. Só ali embaixo, tá? Deixa eu abrir aqui o. Ó. Só aparece dentro da pasta aberta, ó. Lá na raiz também não tá aparecendo, ó. Tá compartilhado ali, ó. O status. Talvez tenha alguma opção para mostrar que não tá por padrão aqui, tá? Antigamente aparecia, né? Mudava o íconezinho ali. Ah, sim, era baita mão na roda, porque a gente conseguia ver uma lista de pastas e já saber direto quais estavam compartilhadas, né? Se bem que aqui é um pouco intuitivo, né, cara? Se tu tá mexendo num servidor e tu abriu uma unidade de armazenamento, né? E nessa unidade tu tá vendo pastas com os nomes dos setores, muito provavelmente que essas pastas estejam compartilhadas, né? Vai ter uma exceção ou outra que tu vai ter que clicar em cima para descobrir se está compartilhado ou não. Né? Por ser o servidor, claro, no desktop é diferente.
Desktop era uma mão na roda mesmo. Aqui posso fechar. Tá. Pessoal, ficou claro os compartilhamentos ali que a gente fez? Como é que a gente atribuiu as permissões para o cliente lá testar, né, o acesso? Tranquilão? Tá. Deixa eu acrescentar uma coisinha aqui. Vocês viram que quando eu vou testar os usuários, eu tenho que estar abrindo aqui o Windows R para executar, né? Para poder abrir que pastas estão compartilhadas e poder acessar a pasta para testar. Bom, tem uma maneira de eu não precisar fazer isso, eu facilitar a vida do usuário. Como? Ó, olha só, deixa eu ver qual é o usuário que eu estou aqui, Marcelo. Tá. Então, eu vou abrir o item computador aqui, botão direito em cima de computador, com o usuário Marcelo logado no cliente, tá? Mapear unidade de rede. Isso aqui vai estar sendo feito só para o usuário Marcelo, tá bom? Aí eu vou escolher aqui a unidade que eu quero, pode ser a Z mesmo, não tem problema, e aqui eu vou botar o endereço do que eu quero que seja mapeado. Contra barra, 200.0.0, opa, vou ativar aqui, o 1.1, contra barra, qual é o setor do Marcelo? TI. Então eu vou mapear a pasta TI para ele. Concluir. Ó, agora, quando o Marcelo logar na máquina, fizer o logon dele, ó, se ele abrir direto a pastinha aqui do computador, ó, já aparece a pasta TI ali conectada. Eu não preciso abrir o executar e botar todo o endereço de novo. E assim eu posso mapear também financeiro, posso mapear qualquer outra pasta que eu queira mapear, certo? É uma forma de eu fazer isso, tá? Outra forma de eu fazer isso é lá nos usuários e computadores. Vamos pegar aqui a Ana, botão direito, propriedades em cima do usuário Ana, tá? Vou na aba perfil e aqui tem conectar, ó. Aí eu posso colocar a pasta do financeiro aqui para Ana. 200.0.0. Também pode ser o nome, que é mserver01, tá? É financeiro, que é o nome da pasta. Ok. Ele vai me dar um erro dizendo que ela não tem permissão para criar automaticamente nada na pasta e tal. Ok. Mas aí quando eu for logar com a Ana, olha como loga mais rápido a segunda vez. Ó, abro o computador, já aparece o financeiro direto para lá sem eu precisar mapear, tá? Vou ter que fazer usuário por usuário? Vou, mas pelo menos quando ele loga em qualquer máquina da empresa, no ambiente dele, na variável do ambiente do usuário, já vai estar logando aquela, aquela pastinha do setor dele, tá? É uma mão na roda. Então, quando cria o usuário, novo usuário, já vem com o botão direito aqui, já vai na abinha perfil e já coloca lá o endereço que tu quer do setor dele. Já ajuda bastante, tá?